Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, aqueles avisos de praxe. Para quem tiver o aparelho celular, por favor, desligar ou colocar no silencioso para que não haja interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, lição 23, Adoração e Fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Está no Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos que, lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor, mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua referência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, que nos mostra um Pai amoroso e misericordioso, que só nos pede que amemos a Ele sim, mas amemos o nosso irmão, o nosso próximo, através sim da sua figura majestosa, para que todos estejamos em perfeita comunhão, realizando aquilo que o Pai espera de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos, para que estejamos sempre com o olhar voltado àquele que sofre, àquele que passa por agonias, àquele que está em desespero, para que ele possa, sim, ter a esperança de que o Pai vela por ele, que ninguém está só. Todos temos Ele na nossa companhia, desde que o busquemos. Então, Senhor, gratos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor nos permite usufruir, mas que nós valorizemos cada instante na terra como aprendizado para a evolução do nosso espírito imortal. Abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos ouvir o seu Evangelho na tarde de hoje.
compreendendo a sua bondade e a sua misericórdia por todos nós. Abençoa o nosso Otávio, que nos trará e explanará o teu Evangelho, para que ele seja intuído e inspirado para nos trazer aquilo que precisamos ouvir. Abençoa a nossa Patrícia também, para que ela também esteja inspirada por os bons espíritos que aqui estão presentes, para nos trazer o estudo do Fonte Viva. E que a vossa bondade esteja e permaneça com todos nós. E que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Não, é 4 horas. É 4 horas. Ixi, o negócio aqui tá enrolado. Boa tarde a todos. Esqueci aqui. Boa tarde a todos. Sempre bom estar aqui reunido na Casa do Caminho, amparado por essa espiritualidade, né? Essa tarde. E que possamos aqui fazer o estudo do Evangelho já no capítulo 1. Né? Estamos mais uma vez já reiniciando o estudo do Evangelho. Então, o capítulo 1 não vim destruir a lei. E os títulos são as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo e a aliança da ciência com a religião. Né? Inicialmente tem uma passagem aqui de Mateus, mas primeiro eu vou ler essa questão aqui de Moisés, para a gente voltar nessa passagem aqui de Mateus. Aí no item 2 fala assim: há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, né? E a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, que são as leis de Deus. E a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. As leis de Deus são formuladas nos 10 mandamentos seguintes. Aí depois a gente vê aqui os mandamentos, né? Então vamos entender um pouquinho aqui, tentar aqui explicar. Então, naquele período de Moisés, era de costume, não apenas com Moisés, colocar as leis como sendo leis divinas para um controle do povo daquela época. No caso específico de Moisés, eram 2 leis. Uma foram os 10 mandamentos, a qual ele recebeu no Monte Sinai. E a outra de ordem disciplinar. Então, essa de ordem disciplinar foi coisas que vieram da intuição dele. Foram diferentes das leis recebidas, através dos 10 mandamentos. Então, a gente distinguir a lei civil, instituída por Moisés, e a lei divina, que ele acaba recebendo no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Aí, por que eu começo por aqui? Porque essa parábola, fala o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei
ou os profetas. Aí, vamos dar uma paradinha aqui. Ora, se Jesus, o que está querendo dizer esse trecho? Porque assim, será que Jesus foi contrário às leis de Moisés? Porque a gente pode parar e pensar, quando foram apedrejar a mulher adúltera, né, ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele se contrapôs a essa questão da lei, né, jogando para as pessoas refletirem sobre suas próprias responsabilidades, né? Na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e fala, amai os vossos inimigos, amai os criminosos. Então, se a gente pensar que ele não veio destruir a lei, fica meio contraditório, se nós olharmos por esse ângulo. Mas ele não veio destruir, foram as leis de Deus. As leis que os homens criam, elas são temporais. Elas vão se modificando de acordo com o passar do tempo, né? Então, que a gente possa ficar bem esclarecido essa diferença, né? Que na realidade Jesus vem implantar o amor, a humildade, a caridade. Eram tudo contrário àquelas leis severas e que se fizeram necessárias para aquele período de Moisés. Mas existiam as leis também de Deus, que são os 10 mandamentos, né? Aí ele continua aqui na parábola, né? Não vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que esteja na lei até o último J, o último ponto, né? Então, é nisso que a gente tem que ter um entendimento. Essa questão de Moisés, que são duas figuras, Moisés e Jesus. Então, são coisas que são personificadas nesses dois personagens. E a doutrina espírita, ela não tem uma pessoa específica. Tem Kardec, que codificou, mas que todas essas mensagens recebidas e codificadas por ele, colocado nas obras básicas, vieram de todas as partes. Então não foi uma única pessoa, não foi um único médium que passou as mensagens que nós temos na codificação. Então que a gente tenha bem claro tudo isso na cabeça. Uma são a passagem de Moisés, que fica personificado nessa figura de Moisés, na de Jesus, trazendo a lei de amor, de caridade, mansuetude, né? E a doutrina espírita, que aí não tem especificamente uma pessoa. Nós é que colocamos, né? Muitas pessoas falam assim, você é o quê? Kardecista? Né? Porque Kardec, como foi o codificador, e aí ficou a doutrina espírita, de mesa, kardecista. Então, isso aí são coisas do próprio homem. Mas, na realidade, como é que ela foi composta? Por perguntas e respostas vindo de diversos pontos, né? De outros países, que Kardec fazia, recebia, catalogava, e com a intuição dele, com a mediunidade dele também,
ele conseguiu reunir e fazer um trabalho que eu digo para vocês que teve que ter uma ajuda espiritual muito grande, porque uma pessoa já com um pouquinho mais de 50 anos, desencarnou com 65, fazer tudo o que ele fez em 15 anos, sozinho, dentro de uma estrutura de ciência, de estudo, isso é muito pouco tempo para o que foi deixado. Isso é pouquíssimo tempo. Tem coisas aí que são estudadas há 40 anos, tem coisas que foram estudadas por Einstein, que foram testadas há 30 anos, 40 anos atrás. Mas a teoria estava lá atrás, né? Não se tinha desenvolvimento científico para demonstrar a teoria de Einstein e outros cientistas, né? Então, assim, que a gente tenha claro bem essa questão. Então, aqui eu não vou ler os 10 mandamentos todos, tá? Vou ler aqui os principais. O primeiro é: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Né? Quer dizer, você começa aqui já com a questão de um único Deus, tá? Porque antigamente você tinha o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus do trovão, do vento, né? Então cada um tinha o seu Deus particular, né? Não tomareis em vosso nome do Senhor, vosso Deus, não, né? E aqui na questão 4, né, foi até uma questão que estava sendo discutida, que foi interessante, a gente, no café lá no serviço, uma menina lá de Maceió, ela estava falando, né, que o pai dela foi uma pessoa muito ruim, né, e ele agora está com 92 anos, e ele não permite que as filhas cuidem dele, nem nada, né, e aí ela falou: não, nós vamos cuidar, e estamos cuidando do senhor já há bastante tempo, né? Aí ele: não, eu não fui um bom pai, não fui isso, não fui aquilo e tal, né? Aí ela fala essa quarta passagem aqui, ó: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Aí ela falou assim: olha, na Bíblia está escrito: honrai vosso pai e vossa mãe. Não está falando se o pai foi bom ou se foi ruim. Está dizendo só para que a gente possa honrá-los, né? Eu achei uma coisa assim interessante, nunca tinha parado para fazer essa reflexão em relação a isso, né? Aí vem o não matareis, que é o item 5, e aqui, ó, não cometeis adultério. Esse não cometeis adultério, a gente se liga muito na parte de relacionamento, mas não necessariamente é isso, porque essa palavra adultério, ela vem do latim, que é alterado, falsificado, corrupto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aí vem depois o 7, não roubareis, não dareis falso testemunho ao vosso próximo. 9, não desejareis a mulher do vosso próximo, né? Quer dizer, você fala num item adultério e no outro para não desejar a mulher do próximo. Eu acho que seria contraditório. Então, eu creio que aqui se fale mesmo na questão de corrupção, está dando essa questão desse sentido, né? Porque senão não teria necessidade desse segundo. E o 10º, que isso é uma coisa que continua aqui de forma muito clara: não cobiçarás a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi,
seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. A questão é, as guerras, o que são na realidade essa figura de linguagem que está aqui, porque na época o que se tinha de posse era isso. Asno, boi, né? Pedaço de terreno. E hoje, você sabe que na África nós temos muito diamante, muitas pedras preciosas, temos petróleo em tudo que é lugar. Então, você vê um mundo aí em guerra, vê a Rússia querendo tomar um pedaço da Ucrânia, que a reportagem até deixou um pouco de lado, depois se volta para Israel, depois se volta para... Então, a gente lê isso aqui, a gente olha e fala assim, poxa, não mudou nada. Porque isso aqui é antes da passagem de Jesus, é 1000 e poucos anos antes de Jesus, né? Então, assim, o quanto que nós evoluímos? Evoluímos muito nessa questão tecnológica, da ciência. A moral evoluiu? Evoluiu, mas está em desequilíbrio em relação à questão moral, né? Hoje a gente vê cada coisa assim no mundo muito absurda, né? Então tem de tudo hoje. Então, assim, a gente parar para refletir que às vezes não, né? Normalmente você pega a Bíblia e você vê essas palavras aqui, ó, não cobiçareis a casa do vosso próximo. O que é você invadir um outro país se não cobiçar a casa do próximo, né? Nem seu servo, nem sua serva. Não teve escravidão aqui no Brasil? Em grande parte do mundo, as grandes potências, França, Inglaterra e outros países, não colonizaram outros países? São colônias, né? Tem muitas hoje ainda que são colônias. Então, assim, a gente olhar aqui uma coisa que aparentemente é simples, mas é o que tinha da época, para representar aquele período, mas que continua nos períodos atuais. Por isso que a gente ainda tem guerra, né? Então, aí ele, mais abaixo ele fala assim, essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Quer dizer, esses 10 mandamentos servem para todo mundo, para qualquer local, porque nós temos em países diferentes, leis diferentes, condutas diferentes, né? Eu fiz um curso agora com 3 pessoas da África, né? 2 de Moçambique e uma angolana, e os moçambicanos falaram que lá é normal para eles o homem poder casar até com 4 mulheres. E muitas das vezes todas elas convivem na mesma casa, né? Então, assim, uma questão cultural, e os filhos chamam mãe e pai, né? Chamam as mães, não necessariamente a biológica. Todo mundo ali é mãe, todo mundo é filho de qualquer uma delas, entendeu? Então, assim, para nós é cultural, né? Falei isso com a minha esposa, ela não gostou muito não. Mas para eles é uma coisa normal. Para nós é absurdo. Então, essas leis, elas são de acordo com cada região, de acordo com cada local, país, né?
No próprio Estados Unidos, cada estado tem leis diferentes. Tem estados nos Estados Unidos que têm pena de morte e tem outros que não, né? Então, para vocês verem como é que essas leis elas vão sendo ultrapassadas, mas as leis divinas não, elas se mantêm, né? Na realidade, elas têm que ser praticadas. É isso que está faltando para que nós tenhamos paz no mundo. São coisas que nós vemos por aí aqui em volta, é tanta briga. Foi ontem, se eu não me engano, foi uma batida aí numa comunidade, aí sequestraram vários ônibus, fecharam as entradas das favelas, um troço aí muito complicado, né? Então, quer dizer, a gente está sempre em muito conflito mesmo, né? E olha que aí veio Jesus, né? E a outra parte aqui de Moisés, a autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o senso de uma justiça imparcial estava ainda pouco desenvolvido. Quer dizer, existia essa questão dessas duas leis de Moisés. E a outra, para esse controle, era um Deus realmente, se você pensar olho por olho, dente por dente, e vem Jesus dizer para amar o próximo, são contraditórios, porque Jesus está se referindo às leis de Deus, né? Então, assim, dá uma diferença muito grande. Nós temos que parar e refletir sobre essas questões, entendeu? O que Jesus veio trazer? Ele veio trazer uma série de coisas que para nós eram ainda muito desconhecidas. Era uma questão que Moisés ficou 40 anos no deserto andando com aquele povo, né? E aí a gente chega aqui em Jesus, né? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-lo ao grau de adiantamento dos homens. Quer dizer, ele trouxe em forma de parábolas, porque as pessoas ainda não tinham um certo grau de compreensão, né? Que fica muito difícil você, às vezes, compreender determinadas coisas, né? Apesar de eu trabalhar num local onde tem muito estudo, área de ciência, tudo, né? Uma coisa muito complicada para mim é escutar que o mundo está se expandindo. Se o mundo está se expandindo, ele está se expandindo para algum local. Eu falo, isso aqui eu ainda não dá para mim não. Pensar em infinito. Ah, não, mas infinito não tem fim. Ah, tá bom, mas pense em algo que não tem fim. Eu acho que o meu problema é esse espacial, né? Eu fico pensando, né? Se você está expandindo, é porque o mundo seria finito e estaria se expandindo para algum local, mas a física mostra que não é isso não. Não estou falando besteira, só estou falando que eu não tenho entendimento, tá? E Jesus combate incessantemente o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí a lei e os profetas, né? Então, quer dizer, Jesus vem trazer
uma lição de amor ao próximo. Vem trazer algo que a gente poder refletir como é que é o nosso comportamento durante a nossa vida. O que nós fazemos, o que nós estamos buscando transformar em nós. Porque todos nós aqui temos as nossas dificuldades. O problema é que muitas das vezes nós não as enxergamos, né? Tem certas coisas que às vezes alguém de fora precisa te mostrar para você poder entrar no eixo, né? É a questão mais simples e visível, né? Assim, a questão de tabagismo, o alcoolismo. Enquanto a pessoa não se identifica como uma pessoa que tem problema de alcoolismo, ela nunca vai buscar um tratamento. A mesma coisa, pessoas que saem disseminando mentiras por aí, falando uma série de inverdades, jogando palavras no ar para complicar seu ambiente de trabalho, dentro do próprio centro, dentro da família. Isso são coisas também que são viciantes, né? Então, assim, muitas das coisas a gente tem que identificar em nós. Aí no item 4, ele fala aqui o seguinte, ó: o papel de Jesus, porém, não foi apenas o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam sido anunciadas à sua vinda, e a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos, né? Então, hoje, com a questão tecnológica aí da internet, aí aparece a profissão aí de... Como é que é? Esses influencers, né? Aí você passa assim, cara, vou te ensinar a ganhar 100 mil, 50, 1 milhão. Então, por que ele não ganha? Né? Os coaches da vida também. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que parar para prestar atenção. Quais são as pessoas que estão nos influenciando? Tá? Então, assim, uma das coisas que influenciam muito uma cultura é a própria quebra da língua. Tá? Você, por exemplo, aqui no Brasil, vou dar o exemplo de Portugal. Lá, você vai trabalhar no computador, você não pega o mouse, lá você pega o rato. Porque isso é descendente, isso é uma palavra americana, mouse, rato. Aqui, exatamente. Então, hoje nas grandes cidades, se comemora mais o Halloween, que é uma festa americana, do que as nossas festas juninas. Entende? Lá eles têm aquela tradição e mantêm. Lá não tem festa junina. Mas aqui nós temos. Aqui a única que ainda não chegou muito foi no Nordeste. Mas aqui no Rio de Janeiro sempre foi muito forte. Eu me lembro que eu dançava quadrilha, todas essas coisas, essas brincadeiras, né? Essas danças folclóricas, né?
a homenagem ao Dia dos Índios. Hoje a gente esquece de tudo. Na realidade, as prioridades se modificaram e a gente vai esquecendo com o tempo a passagem de Jesus se nós embarcarmos nessas circunstâncias. Eu trabalho na Barra da Tijuca. Você passa na Barra da Tijuca, a maior parte das coisas que estão escritas estão tudo em inglês, né? A gente pega aqui o computador, não, eu deletei um arquivo. Você não deletou, você apagou. Em Portugal eles falam apagar. O pessoal lá da África, que foi colônia portuguesa, né? Eles usam uma linguagem diferente da nossa, entendeu? Né? Então, não, aqui é o rato, aqui é isso, é aquilo. Então, assim, é fácil você destruir uma civilização. Você vai destruindo a cultura dessa civilização, né? E, na realidade, Jesus não veio pregar isso. Jesus veio pregar o quê? O amor, a caridade, que todos somos filhos de um único Pai, e que veio trazer para todos nós um caminho mais seguro para cada um, né? Foi uma luz que veio para todos nós, né? E aí, depois da passagem de Jesus, né, aí a gente entra aqui na questão do Espiritismo, né? Que o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Quer dizer, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, todo esse estudo serve para qualquer religião, porque foi colocado também como, acabou o homem colocando como religião, mas na realidade, se parar para pensar, é um estudo dessa relação espiritual com o corpo, entendeu? Então você utiliza isso em qualquer ramo de crença. Eu tenho um amigo que o filho dele, agora com 38 anos, entrou no estado de coma, né? Teve um AVC, e quando ele voltou, ele falou que ele queria ser cuidado numa clínica de reabilitação Ouro Verde, né? E aí, foi até essa semana, o meu amigo contou com mais detalhes, né? Ele falou assim: Otávio, eu já estava perdendo a fé. Que tem até um vídeo que ele me mandou, né? Quando ele começou a falar, a retornar, da enfermeira, né? Que ela falou assim: poxa, eu achei que eu ia chegar hoje, não ia te encontrar mais. E você agora saiu até do estado de coma, né? Então, assim, botei o nome dele no grupo de prece da casa, né? Tem a família dele também, que são evangélicos e tudo. E aí ele contou o sonho com mais detalhes, que o garoto falou, né? Que na realidade são uma experiência pós-morte, né? Que ele estava sendo cuidado dentro de um hospital por três homens, né? Que mexia para um lado, mexia para o outro, e ele via o pai dele através do vidro, entendeu? Porque a sala de cirurgia, ele conseguia ver o meu amigo do lado de fora. Quer dizer, isso é um relato de uma pessoa evangélica. Ele tem um entendimento
que foi questão do Espírito Santo. O nosso entendimento é que existe uma questão de um plano espiritual agindo, que não é todo mundo aqui que consegue ter a vidência, né? A gente, né, tem uns que tem audiência, vidência, enfim. Então, assim, existe alguma coisa além desse mundinho que nós vivemos, que é o mundo espiritual. E ele foi socorrido e os médicos falavam para esse meu amigo, falou, ó, a gente já fez de tudo, a gente está esperando ele se recuperar. A nossa esperança é que ele é novo, 38 anos, né? E graças a Deus ele já está em casa. Ele saiu do estado de coma, já está começando a andar. Então, assim, e aí o relato dele e a mudança, né, dele foi muito grande em relação a tudo isso. Porque houve um fato, porque ele na realidade ele não é o filho biológico desse meu amigo, né? O pai se afastou, largou a mãe para lá, o meu amigo casou, deu o nome dele ao garoto, registrou o garoto, né? E o garoto estava na fase 16, 17 anos, e a mãe lá discutindo lá com ele e tal, aí ela falou que ele não era filho desse meu amigo, né? Aí dali em diante ele ficou meio chocado com aquilo, porque ele tinha uma relação muito grande, né? E agora, com essa experiência, há uma modificação, uma transformação dele muito grande, porque ele, dentro das coisas que ocorreram nessa parte espiritual, ele só pedia a presença do Pai, né? Desse que criou, que verdadeiramente é o Pai dele. Entendeu? Então, assim, existem coisas que você vê, pega relatos, não estou trazendo uma coisa de 1800, não, estou trazendo uma agora, aconteceu agora um mês e pouco, entendeu? Então, são assim, são experiências para nós percebermos que nós não somos esse corpo de carne. E a doutrina espírita traz isso bem claro. Nós somos, a nossa essência é uma essência espiritual e que nós reencarnamos num corpo e vamos tentar reaprender aquilo que deixamos para trás, né, para ver se a gente consegue progredir nessa questão moral e passarmos para um mundozinho já melhor, né? Ainda vão ter lá suas dificuldades, tudo mais, mas não as dificuldades que nós passamos atualmente. Então, se nós queremos ir para o mundo de regeneração, a primeira mudança é a nossa. Esse é o primeiro ponto que traz a doutrina. Quer dizer, a doutrina ela traz muitos esclarecimentos na área espiritual e os esclarecimentos do que Jesus falou, né? Que o mundo não é que o mundo dele não era desse reino, né? E por aí vai, né? Então, essa questão fluídica, como você movimentar os fluidos para ter essas curas espirituais, né? Então, tem uma série de coisas que são da parte da doutrina espírita, que serviria, se não houvesse esse orgulho muito grande de choque das pessoas, isso poderia servir. A outra coisa aqui que se fala, dentro desse capítulo, é a questão da união da ciência com a religião, né? Então, assim, quando se fala que a ciência é materialista, eu particularmente, o que eu penso? Nós temos que separar as duas coisas. A ciência, ela é materialista porque ela trabalha com a matéria.
Agora, o cientista, ele pode ser um ser materialista, no sentido de querer só a parte financeira, ou pode ser também uma boa pessoa. Pode ser uma pessoa desprendida dos bens materiais, mas ele está trabalhando com uma ciência que é materialista, porque senão nós não teríamos todo esse desenvolvimento que nós temos até hoje. Tudo que nós fazemos, esses remédios, né? Essas máquinas que são submetidas a exames, a tratamentos, a tudo isso, isso é um estudo sobre a matéria, né? Mas essa pessoa que está estudando, não necessariamente ela precisa ser materialista. É claro que o que eu vejo, aí é uma opinião minha, que o estudo, muitas das vezes, passa de um determinado limite que as pessoas se acham acima de Deus. Esse que é o grande problema, né? Que a pessoa tem tanto conhecimento, mas esquece do lado moral, né? Lá no serviço tinha uma pessoa lá, que já se aposentou já tem muito tempo, a gente chamava ele de Deus, né? O fulano é Deus. Ele falou, está falado. É um excelente profissional. Quanto à parte profissional, você não podia falar, não tinha questionamento. Mas a parte de relação humana, aí era uma outra situação, né? São situações diferentes. Então a gente tem que ter um desenvolvimento, né, nas duas asas, da intelectualidade e da questão do desenvolvimento moral. Porque muitas vezes você não está precisando de certas explicações. Você às vezes está precisando de um acolhimento. Alguém que chegue, te dê um colo, te dê um abraço. Escute o que você deseja falar. Não é verdade? Por que pessoas com muita idade, que não conseguem sair de casa e tudo, vivem muito deprimidas? Porque os filhos estão com muito compromisso, as pessoas não vão visitar. Então, a pessoa começa a se sentir isolada, porque os amigos são da mesma faixa etária, enfrentam a mesma dificuldade, né? Então, você começa uma série de processos aí que são complicados, né? E aqui também fala dessa união, né, da ciência com a questão da espiritualidade, que seria uma alavanca muito poderosa. Porque tem coisas que a medicina não explica. Esse caso desse meu amigo, eles falaram assim, olha, eu não sei como seu filho está vivo, já começou a andar, não tem nem uma semana que saiu do hospital, né? Uma pessoa de 120 quilos está com 70, perdeu massa muscular, perdeu tudo, fizeram além do que poderiam fazer. Aplicaram, segundo o que ele fala, medicamentos que você só poderia tomar no máximo 2 vezes. Ele deram mais uma vez para ver se ele conseguia sair, conseguiu, né? Então, assim, existem todas essas coisas, né? E uma outra parte aqui é a instrução dos espíritos, né? Que eu vou ler, tem um dos itens que é peraí, deixa eu ver aqui, que é de Erasto, e que ele fala de Santo Agostinho. Quer dizer, para você ver como é que a gente pode se modificar, que a gente vê lá na questão 900 e... Conheça a ti mesmo, 901, 9, né? 918, é por aí, é lá para o finalzinho. E tem uma, né, que conheça a ti mesmo, e a seguinte é a
que se pergunta, mas como é que eu vou me conhecer? Como é que eu posso me conhecer? Aí ele descreve o que ele fazia, que quando ele ia dormir, o que ele fazia, se ele fez algum mal, se ele deixou de fazer algum bem para alguém que necessitava, e vem descrevendo ali uma série de argumentações para ele mesmo, para ele poder se transformar, né? Isso o quê? Seguindo os ensinamentos do Cristo, né? Então, Erasto fala o seguinte, Erasto é discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte e, a razão de tal fato, nós a encontramos a vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas sólidas bases, né? Quer dizer, você vê que é uma pessoa que não era espírita, né? Mas a gente pega a doutrina, tem nem sei quantas mensagens de Santo Agostinho, né? Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Quer dizer, é por isso que eu estou trazendo, para a gente ter ideia de que Santo Agostinho estava lá, na vida. E, de repente, ele sai dessa condição que Erasto fala e torna Santo Agostinho, que nós conhecemos, né? Quando, em meio aos seus excessos, sentiu na própria alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugídios. Quando, enfim, no seu caminho de Damasco, isso também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me perseguiste? Ele exclamou: meu Deus, meu Deus. Quer dizer, aqui Erasto faz uma alusão à passagem de Paulo, né? De Saulo vendo Jesus e dali ele se transformando, né? Ele faz essa mesma comparação. E desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente espírito, as palavras características e, ao mesmo tempo, proféticas, que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os meus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Vocês vejam, a pessoa estava numa condição completamente diferente e sentiu essa necessidade de transformação, né? E aí ele já fala em vida futura, né? Já sabe que está recebendo informações da própria mãe, né? Então, assim, existe oportunidades para que nós possamos mudar. Não vou dizer que eu vou me transformar num Santo Agostinho, mas só se for aquele da grande família, né? Mas aquele não é santo, aquele é só Agostinho, né? Mas que a gente pode se modificar, pode dar um salto bem melhor, né? Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da vida futura, da futura doutrina, né? Quer dizer, isso antes da própria doutrina espírita. É por isso que atualmente
vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam, né? Então, assim, vocês vejam que existem condições de nós nos modificarmos, né? Basta primeiro a gente identificar as nossas dificuldades, através principalmente de pessoas que a gente tenha confiança, que venha e fala, olha, fulano, você age de tal forma, mas não é para que a gente fique com raiva dessa pessoa, é para que a gente faça, poxa, aquela pessoa ali é uma pessoa séria, se ela está me indicando isso, eu tenho que parar para dar uma analisada, né? Foi isso que Jesus veio trazendo. Então, a gente vem num progresso desde a época de Moisés, né? Depois Jesus, depois vem a doutrina espírita, né? E a gente ainda continua com a questão moral muito amarrada. A tecnologia está aí, de vento em popa, mas a moral ainda está muito devagar, parece que a gente está segurando um peso de chumbo que a gente não quer largar, né? Então, assim, que a gente possa realmente refletir sobre isso, né? Refletir que há condições de a gente ter mudança, há dificuldades para todos, não é simples, né? Mas se a gente ter um pouco de fé, entender um pouco melhor a doutrina, que o que morre é apenas esse corpo e que o espírito sobrevive sobre a alma, é claro que nós sentimos a falta da presença material daquele ser querido. Isso é óbvio, mas que a gente possa ter esse entendimento que muitas das vezes a gente está recebendo consolo de muitos parentes, de muitos amigos, né? Então, assim, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade da casa, pela presença de todos, pelo amparo que tivemos nessa tarde, tá bom? Muito obrigado. Dando continuidade à leitura do nosso livro Fonte Viva, a lição de hoje é a lição 135, que tem como título Desculpa Sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores, aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. A observação é justa e impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela.
Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Graças a Deus. E assim, vamos nos preparar para o momento do passe. Enquanto os médios se posicionam, vamos elevar nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, nos ligando também a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eis o pedido que o Pai nos faz na oração universal. Tamanha é a importância da necessidade do perdão, Emmanuel nos convida à reflexão sobre esse tema tão fundamental e cotidiano em nossa vida. Perdoar não é fácil, mas o esquecimento das ofensas é o primeiro passo para o perdão. Esquecer é não guardar lembranças dolorosas. Nós sabemos o quanto essas lembranças não esquecidas e não perdoadas podem nos prejudicar, transformando-se muitas vezes até em doenças incuráveis. Quem desculpa, diz sim para Deus, diz sim para Jesus e diz sim para si mesmo. Quem perdoa decide seguir adiante com menos bagagem desnecessária. O rancor e o ressentimento transformam-nos em acumuladores de lixo emocional. Se não queremos sujeira espalhada em nossa casa física, por que guardá-las em nosso templo divino? Desculpar é raciocinar e conceder o perdão a quem nos pede, uma vez que somos todos passíveis de engano. No planeta em que nos encontramos, essa é uma das lições a se aprender, já que nos encontramos em um lugar onde os espíritos ainda têm muito a aprender. Misericórdia é o que devemos desenvolver em nós, pois não somos espíritos perfeitos e por isso necessitamos da misericórdia de Deus e de nossos semelhantes. Ninguém disse que a tarefa seria julgar e apontar os erros do outro, exaltando suas imperfeições. Condenar é criar barreiras, é levantar muros na nossa caminhada terrena e agir como se fôssemos isentos desses erros. Então, se nos já educamos em relação a certas coisas, que possamos ser educadores de outros pelo nosso exemplo, mas sem a pretensão de se sentir superior aos demais. Não nos esqueçamos
que todos partimos do mesmo ponto de largada. Mas se hoje uns se encontram na dianteira, é porque fizeram escolhas acertadas e inteligentes, vencendo cada dia a si mesmo em suas imperfeições. Que o Mestre Jesus possa estar sempre conosco, nos fortalecendo para que possamos seguir seu exemplo, principalmente em relação a essas situações que nos magoam, que nos entristecem, mas que a gente possa sempre seguir o seu exemplo e perdoar. Até porque no momento final, Jesus pede: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que assim seja, graças a Deus. Continuando com o pensamento elevado, vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Graças à bondade de Deus para com todos nós, que todos os dias nos oferece oportunidades para que reflitamos sobre as nossas atitudes e nos modifiquemos. Somos espíritos milenares que estamos internados neste planeta para espiar, para provar, mas acima de tudo para aprender a conviver. Não olhando aquilo que o outro traz de menos bom, mas nos observando a nós mesmos para ver o que se faz necessário modificar. Ninguém traz a verdade, porque a verdade está com o Pai. E Ele nos ama de tal forma que se aproveita de pequenas atitudes nossas para que nós vejamos as nossas falhas, olhemos para os nossos defeitos e busquemos a nossa modificação. Há quantos anos o Pai nos chama, sem que o queiramos escutá-lo? E hoje aqui estamos, procurando sim ouvir e seguir os exemplos que Jesus nos trouxe, da vontade do Pai, de todas as leis que foram se atualizando, apesar de que há povos que têm hábitos diferentes, mas que nós nos adequemos à nossa realidade, aonde estamos, com quem convivemos e procuremos fazer o nosso melhor. Que Deus não nos pede a santidade de um dia para o outro, mas Ele espera que nós nos modifiquemos, que nós façamos todos os esforços para estarmos cada dia melhor. Então agradeçamos a Ele pela oportunidade abençoada de todos os dias nos deixar levantar e exercer o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas melhores. E que Ele nos envolva na sua paz, e que Ele derrame o seu amor sobre todos nós, para que tenhamos a força, a coragem e a determinação no bem, para um dia sermos como Jesus. Porque esse é o nosso objetivo. Então, façamos todos os esforços para que isso se dê, porque o Pai nos aguarda, tenhamos a certeza disso. E que Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre,
Graças a Deus. E assim, agradecemos ao Mestre Jesus por mais uma tarde de aprendizado e de reflexão desta doutrina que nos convida ao estudo, ao trabalho no bem e à verdadeira reforma íntima. Que possamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos, esperançosos e felizes, tendo a certeza de que não estamos sozinhos e que somos amparados em todos os momentos da nossa caminhada. Que possamos levar essa vibração de paz e de amor e que a luz do Mestre Jesus se faça em cada coração. Que seja em Teu nome, Senhor, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece e a reunião pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus.